Olha onde eu estou hoje, na ROEM. Estou aqui com a doutora Cláudia. E o assunto, embora eu nunca tenha usado aparelho ortodôntico, é um assunto que sempre me preocupa, porque eu vejo que é muito comum, né, usar aparelho em todas as idades, crianças, jovens, adultos. E eu vejo e escuto muitas reclamações, eu vejo que muita coisa não é resolvida. Aí eu falei para a doutora Cláudia, falei, a pauta hoje é essa. Ortodontia. Mas antes de mais nada, eu vou querer que ela explique para vocês a ortodontia e a ortopedia, que não é só correção não, viu gente? Tem muitas outras coisas que eu estava conversando com ela e ela vai dar umas dicas para você que acha que precisa ou você nem acha que precisa, mas está precisando de um bom aparelho e um bom tratamento. Estou certa, doutora? Tá certa, Cida, tá certíssima. A ortodontia e a ortopedia funcional são as disciplinas que vão tratar das correções dentárias, mas não só isso, né? Ela também trata e acompanha o desenvolvimento das arcadas dentárias. Tá? Isso tem que ser feito desde criancinha? Olha, eu diria assim que ela começa com o nascimento, através da amamentação natural, que é o primeiro estímulo que a criança tem para o desenvolvimento das arcadas dentárias. Que é super saudável. Super saudável para tanta coisa e também para o desenvolvimento das arcadas dentárias, né? Aí depois disso tem que ficar atento. Sim. Então, a amamentação natural já faz esse trabalho de estímulo e ela também estimula a respiração nasal, que é outro fator importante para o desenvolvimento das arcadas dentárias, tá? Então, eu diria assim, nessa fase, né, na infância, quando é possível, né, quando a gente consegue, como profissional, acompanhar o desenvolvimento da criança, então você já consegue identificar interferências e já resolver aquilo logo na infância. Então, o tratamento na criança é de uma forma. Então, nessa fase, a gente usa muito os aparelhos ortopédicos funcionais, que são tipos de aparelhos móveis, que vão trabalhar nessa fase de crescimento, aproveitando o pico de crescimento, e eles promovem uma mudança terapêutica da posição da mandíbula. Certo. Quando o aparelho ele simula uma situação de equilíbrio na boca, ele faz essa mudança terapêutica, ocorre um realinhamento postural do corpo todo. Nossa, que interessante. Então a criança usando durante o dia, desenvolvendo suas atividades cotidianas, ela fala com o aparelho na boca, caminha, brinca, corre, ela vai estar se reorganizando posturalmente. É daí que vem o estímulo da correção das arcadas dentárias. Então não é só dente que está mexendo, entende? Não é uma questão só estética, né? Não, é uma questão. A estética é consequência de você ter uma correta função. E para cada caso é o caso? Porque eu vejo que tem gente que fica com o aparelho anos, outros alguns meses. Cada caso é um caso, mas assim, adolescente, por exemplo, adolescente ele já não aceita aparelho móvel. Então você já vai entrar com outro tipo de terapia, que são os aparelhos fixos com os seus acessórios. Hoje a gente tem muito o uso do microimplante, que ajuda nessa mecânica. Né? Então, o que é o microimplante? Microimplante é um parafusinho bem pequenininho que ele vai colocado no osso e ele serve de ancoragem para se fazer determinados movimentos, que antes do advento do microimplante era difícil, você tinha muito efeito colateral. Então hoje com os microimplantes você já consegue uma mecânica, vamos dizer assim, com mais controle, né? Quer dizer que até isso já modernizou demais. Já modernizou demais. E aí, assim, a questão do tempo, ela vai envolver muitos fatores, lógico que ela vai envolver a condição do paciente, né? O caso clínico, a dificuldade do caso clínico, mas envolve também você fazer um bom exame, uma boa anamnese, aquela conversa com o paciente, fazer um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado. E o bom daqui é que aqui já tem raio-x, já tem tudo, né? A gente já faz os exames e já faz tudo no mesmo lugar. Isso facilita, né? Nos dias de hoje facilita um pouco para o paciente. Quando que a pessoa sabe que ela tem que ir atrás desse aparelho? Bom, na verdade, o dentista, né, a pessoa teria que estar fazendo, que ter um controle, que ter um acompanhamento odontológico, porque na maioria das vezes é o cirurgião dentista que vai identificar um problema e vai solicitar uma avaliação do ortodontista, do ortopedista funcional. E tem aquelas outras coisas, né? Tipo dores de cabeça, dores na mandíbula. Sim, com certeza. E aí são bem os aparelhos, as questões funcionais envolvidas. Então,
Então, como é a mordida daquele paciente, se ele tem bruxismo, se ele tem apertamento, ele pode desenvolver um problema de ATM, um problema da articulação. Então, tudo isso tem que ser avaliado para se fazer um correto diagnóstico e, consequentemente, um correto plano de tratamento. Quando a gente, hoje em dia, eu ia falar, além dos aparelhos fixos, a gente tem os aparelhos invisíveis, que o Invisalign é um deles, que são aquelas placas transparentes. Então, assim, ela é muito conveniente quando o paciente não quer que veja que está de aparelho, mas eu acho que a principal vantagem dos aparelhos invisíveis é a higienização, Cida. Porque aparelho fixo dificulta a higienização, com certeza. Então, a vantagem é o paciente pode remover as placas, se alimentar normalmente e depois higienizar adequadamente. Então, essa é uma grande vantagem do Invisalign e das placas. Tem mais alguma dica para dar para quem está nos assistindo? A dica é ficar atento, fazer as consultas regulares ao dentista, porque ele vai identificar algum problema e poder encaminhar, né? E tá sempre de olho para fazer a prevenção anualmente, gente. Tá certo. Tá? Fica a dica, né? Fica a dica. Não é porque a gente está usando máscara que vai descuidar dos dentes e da boca, né? Exatamente. Inclusive, o uso da máscara pode identificar um problema aí. Se você começar a sentir um cheiro ruim, é porque tem alguma coisa errada, tá? Às vezes fica de máscara muito tempo, fala, nossa, eu fico de máscara, mas começa a sentir aquele cheiro, é porque tem coisa errada aí, então precisa fazer a consulta ao dentista.